Beleza, muito boa noite a todos novamente. Essa é a aula 2 da disciplina de Ateliê 8. Estamos aí com algumas pessoas ainda entrando na sala, mas já iniciando a nossa gravação. Então, só para reforçar, que eu já me apresentei na aula passada, eu sou a professora Caroline Rampon, mais para a Alessandra, que está começando agora. E essa disciplina de Ateliê 8, ela é a nossa última disciplina antes do início da elaboração do TCC, tá? Do TCC 1 e do TCC 2, que está vinculado às disciplinas de Ateliê 9 e Ateliê 10. Então, qual é a nossa meta e o nosso objetivo aqui em Ateliê 8? É a gente conseguir articular e trabalhar um programa de maior complexidade em relação a programa e sítio e edificação, tá? Hoje eu vou passar para vocês, eu não sei, tem uma gravação da aula passada, tá, Alessandra? Então, tu podes dar uma olhada no que a gente conversou na aula passada. E o que eu fiz agora com o resto do pessoal, com algumas pessoas, né, no sábado passado. A gente fez uma visita no mercado público de Porto Alegre e no sítio, no terreno, que é um terreno aqui no município de Canoas, que é onde eu estou baseada também, estou situada, tá? E essa visita a gente produziu vários vídeos, o pessoal me filmou, várias explicações, né? Foram feitos vídeos mesmo, não são só fotografias, tá? Então, agora eu só estou terminando de compilar esses vídeos, eu estou juntando eles, porque eles são longos, e daí tem alguns pontos que eu estou cortando, de assuntos que não tem em si, que a gente fica falando, às vezes, sobre outras coisas e acaba gravando. Então, só estou compactando um pouquinho eles, e acredito que até amanhã eu consigo carregar eles para vocês. Não sei se vocês viram que eu tenho colocado o link do próprio vídeo no Google Drive, mas eu carrego no YouTube também, porque às vezes no Google Drive tem dificuldade de permissão de acesso, o pessoal tenta abrir, daí às vezes eu faço uma confusão também, né? E o pessoal não consegue abrir direito, então eu carrego lá no YouTube também, e com o link vocês podem assistir por lá, tá? Fica mais leve também, não tem que ficar baixando e olhando ali no Google Drive. Então, tem essas duas opções para assistir todas as gravações, e vai ter nesse vídeo dessa visita ao mercado público de Porto Alegre e ao terreno, ao sítio, tá? Eu já coloquei também, lá no nosso aula, alguns materiais a respeito do nosso terreno. Não sei se vocês já deram uma olhada, se alguém já teve a oportunidade de dar uma olhada. E hoje eu vou retomar alguma coisa do contexto da nossa disciplina, para a gente compreender o trabalho onde a gente vai chegar, tá? Eu coloquei também lá alguns exemplos de resultado final do trabalho. Mas vejam bem, eu estou falando de resultado final, tá? Peraí, só deixa eu me achar aqui. Então, aquilo ali é o nosso final de semestre, perto daquilo. Não quer dizer que as pessoas que estão ali tenham tirado nota 10 também, tá? É só para vocês entenderem aonde a gente vai chegar. É que tem um colega entrando aqui, eu não estou conseguindo abrir. Deu. Então, vamos falar em si sobre o nosso tema.
porque vocês já sabem que o nosso tema é um mercado público com um programa de necessidades relativamente complexo, com bancas, e só que existe outra particularidade muito forte no nosso trabalho, no nosso projeto, que é a estrutura como protagonista de linguagem arquitetônica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa ter uma ênfase quando a gente está pensando o projeto, na estética em si, em estruturas, em especial, que vençam vãos grandes, certo? Por quê? Porque o mercado em si, um mercado público, municipal, um mercado de grande porte, como é o nosso mercado, ele tem essa particularidade de ter grandes vãos, de precisar de espaços grandes de estruturais, né, grandes vãos estruturais, para poder articular todo esse programa ali embaixo. Então, o que nós vamos acabar trabalhando, e nós vamos fazer uma revisão aqui na disciplina, conforme vai andando o semestre, mas para vocês saberem o que a gente vai fazer. A gente vai ter que revisar alguma coisa sobre treliça, arco, abóboda, estruturas em casca, estruturas paraboloides, estruturas plissadas. Talvez vocês não tenham ouvido, não estejam muito apropriados de todos esses conceitos, de todas essas ideias, mas isso vai ser desenvolvido e vou apresentar isso para vocês, tá? Em geral, nós vamos trabalhar com aço, concreto ou madeira. Vocês que vão daí escolher a tipologia estrutural junto com uma tipologia estética, né? Junto com uma linguagem estética que vocês querem para o local. E algo que vai ser sempre muito importante é que o módulo estrutural, tá? Então, vamos pensar, nós vamos ter um módulo estrutural disso que vocês vão, dessa tipologia estrutural que vocês vão usar, digamos que seja concreto ou treliça. Vocês vão ter um módulo. Por exemplo, eu consigo vencer um vão de 20 metros por 10 metros, um vão de 10 metros por 10 metros. Isso vai dar origem a uma modulação, aonde vai ter que ter os pilares, aonde vai ter que ter os apoios. E essa modulação estrutural, ela também é o nosso organizador espacial. Então, não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. O momento que a gente é obrigado, né, a lidar com essa modulação estrutural, a gente também se torna obrigados a usar ele como o ordenador do nosso espaço, tá? Como assim ordenador do espaço? Onde vão ter os fechamentos, onde vão ter as paredes, onde vão ter as bancas, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Que não adianta eu fazer de conta, né? Eu falo enquanto me colocando no lugar enquanto projetista. Não adianta a gente fazer de conta que a estrutura não existe e tentar escondê-la. A gente precisa tomar partido dela, entender ela como uma existência ali que eu vou ter que lidar, que eu vou ter que usar essa existência e abraçar ela. Mas como abraçar ela? Se eu tenho inúmeras bancas, por exemplo, nesse mercado, e eu tenho pilares, então onde eu vou colocar essas bancas, posicionar essas bancas para que esse pilar interfira o mínimo possível, ou para que esse pilar faça parte da estética dessa banca, tá? Então, eu vou botar o pilar no meio, eu vou botar o pilar no meio de uma banca, eu vou botar o pilar na fachada de uma banca, ou de duas bancas, eu vou botar o pilar no meio da circulação, ou longe da circulação. Como eu vou, então, relacionar
toda essa questão estrutural, toda essa modulação estrutural, com tudo aquilo que eu estou usando lá embaixo como fechamentos. Certo? E não só os fechamentos, porque algo que é muito forte quando a gente está criando, em geral, um projeto, é que existem não somente os lugares onde eu ocupo os espaços, mas existem os locais onde eu não ocupo os espaços e eles não deixam de ser locais. Eles não deixam de existir dentro do nosso programa ali. Então, eu crio espaços, às vezes, vazios, que não tem em si uma banca lá embaixo, que não tem uma parede, mas o que são esses espaços? São zonas de passagem, de circulação, ou nós vamos simplesmente deixar eles serem sobras, resíduos espaciais sem uso? Tá? Eu vou dar um exemplo de algo que eu vi acontecer que está foi um trabalho do semestre passado. Eu tive um trabalho, não é desses que eu coloquei de exemplo para vocês, onde a pessoa que desenvolveu acabou usando algumas estratégias que geravam paredes inclinadas, assim, ó, como eu risquei aqui, tá? Então, acabavam que ficavam dentro da edificação alguns resíduos, assim, ó, nesse sentido de canto, e ficava esse resíduo aqui, que eu fiz o círculo, tá? A pessoa optou por fazer quinas e jogava esses resíduos aqui. O que acontece dentro daquele resíduo de espaço? Que não seja somente formar um bico. É um canto, um ângulo? Vai ter algum uso ali ou é uma zona vazia que ninguém nunca vai entrar ali? Certo? Então, seriam apenas sobras. Isso é só uma sobra de espaço. Agora, se eu efetivamente fazer a mesma coisa, criar um ângulo, e dentro desta sobra, eu pego exatamente onde eu tinha circulado antes, e eu usar para algo, para criar uma mini praça, para colocar uma banca, para colocar um lugar que precise ser um pouquinho mais reservado. No momento que eu dou um uso para esse canto que eu criei, ele deixa de ser uma sobra de espaço e ele passa a ser um ambiente realmente pensado arquitetonicamente, intencional, para gerar uma área necessária. Tá? Então, isso sempre é intencional. Tem que ser para nós intencional. Certo? Nesse sentido que eu falo em organização espacial para vocês, tá? E outro ponto é a integração entre o programa do mercado, bom, isso eu já falei, né? E a nossa expressão estrutural. O programa, ele está ali. Nós vamos construir ele e vamos gerar um programa de necessidade. Esse programa precisa estar totalmente alinhado com o quê? Com a nossa ideia, com a nossa visualização arquitetônica da estrutura. Porque a gente precisa que a estrutura dê toda a conotação da linguagem da edificação. Parece um pouco abstrato às vezes, mas nós vamos desenvolver e vou dar alguns exemplos disso para vocês. Aqui eu tenho algumas palavras-chave. Estrutura aparente. No momento que a gente já está falando em estrutura aparente e falando em estrutura protagonista como linguagem arquitetônica. Se eu tiver treliças metálicas, a intenção é que elas fiquem aparentes. E elas vão nos dar o quê? A ideia espacial daquele ambiente. A estética. Certo?
A estética vai estar muito condicionada ao tipo de estrutura que eu usar. Nós temos também essa edificação como algo icônico de grande porte para a cidade. Contextualizando um pouquinho a cidade de Canoas, a cidade de Canoas, ela é... Eu vou abrir um mapa aqui para mostrar para vocês por que essa edificação tem essa conotação tão forte de edificação icônica para a cidade de Canoas, tá? Canoas é uma cidade que é um formato quase circular, olhando de cima, e ela é cortada ao meio por uma rodovia de grande impacto, que é a BR-116. Então, aqui eu vou agora compartilhar o mapa com vocês. Certo, entrou o Maps. Então, Canoas está... Eu vou ter que riscar na tela aqui para vocês enxergarem. Não dá. Onde é que eu vou riscar? Só um pouquinho, galera, que eu fiz uma maneteada aqui. Maneteada é coisa de gaúcho, tá? Falar expressões gauchescas. Como é que eu vou botar naquela janela ali? Tem que abrir outra janela. Eu quero conseguir riscar, tá? Desculpem o atrapalhadice. Eu quero conseguir riscar no mapa para vocês, para eu explicar essa questão do município de Canoas, porque tem uma costura. Eu vou usar o termo costura com vocês em relação à cidade de Canoas no mapa. E por que eu estou falando isso se o terreno já está selecionado? Se eu já dei essa definição de terreno? Porque eu quero que vocês entendam o porquê esse terreno foi escolhido, porque semestre que vem, quando vocês fizerem tomarem a decisão no TCC de vocês pelos terrenos que vocês vão optar, vocês têm que entender o terreno enquanto intenção e argumento de projeto. Então, eu já estou dando uma explanação para vocês a esse respeito. Tá, agora foi. Consegui botar a janela. A cidade de Canoas tá aqui, ó. Estou fazendo a borda dela. Ela é mais ou menos isso aqui. Oi, Raquel. Oi, tudo bem? Tudo bom. Então, considerando que Canoas está aqui, e nós temos este trecho aqui, que eu estou fazendo um risco no meio desse círculo, que se trata da BR-116, tá certo? Então, a BR-116, ela, nos primórdios lá da cidade, a BR-116 não estava posicionada ali, não existia. Canoas tem uma cidade aí que tem uns 80 anos, por aí. Então, não existia ainda a BR-116, e a cidade foi se desenvolvendo e tal, cresceu. Só que daí, um belo dia, veio a BR-116 e ela criou o quê? Ela criou um rasgo no meio da cidade. Certo? Ela criou como se fosse um rasgo. Ela separou a cidade entre zona oeste, que é essa que eu circulei aqui agora, e zona leste, tá? O norte está para cima aqui na cidade. Isso fez com que a cidade se desenvolvesse de forma distinta nesses dois lados. A malha urbana veio se desenvolvendo de uma forma deste lado e de outra forma deste lado. O lado leste é o lado que se desenvolveu um pouco mais economicamente, certo? Então, se for fazer um comparativo aí entre
economias, o lado leste está um pouco mais, tem uma economia um pouco mais elevada, tem uma movimentação financeira um pouco mais elevada. Mas existe uma dificuldade muito grande nestas interações entre esses dois lados da cidade. Além disso, certo? Além da BR-116, em meados dos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, veio outro elemento para dividir a cidade mais ainda, que é um metrô. Canoas tem um metrô urbano que não é subterrâneo, é um trem urbano. Então é um trem que passa por cima, né, como se fosse uma linha viária férrea dessas antigas tradicionais, não é subterrâneo, tá? Este metrô, ele está aqui, ó, onde eu estou fazendo esse desenho. E aqui onde eu fiz essa nova linha verde é a BR-116. Então aqui tem um miolo que eu estou pintando. Nesta cidade tem um miolo de área que abrange basicamente o centro de Canoas, aonde a região fica isolada também. Porque o que esses rasgos e essas divisões na cidade fazem? Fazem com que exista esta dificuldade de interação em si da movimentação urbana das pessoas. Tá? Então, prof, por que as pessoas não vão de um lado para o outro? Porque existem poucas passagens, gente. Poucas passagens. Para as pessoas passarem a pé pelo metrô, por cima dessa linha ferroviária, elas têm que passar por passarelas, tá? Ou por partes inferiores, por quase como que alguns, tipo uns túneis, que não chega a ser bem túnel, porque passagens subterrâneas abaixo do metrô, de carro. Então, pensa bem, para eu passar de carro deste lado da cidade para esse lado da cidade, eu tenho que vir aqui por uma via, encontrar algum dessas passagens subterrâneas, andar pela BR-116, que às vezes eu tenho que ir para um sentido ou para o outro, porque é uma via grande e não tem retornos, tem alguns viadutos também para eu ir para o outro lado da cidade. Então, Canoas é uma cidade fragmentada por essas lacunas urbanas. Ah, mas o urbanismo poderia resolver isso? Poderia. O metrô, o trem, deveria ter sido colocado de forma subterrânea ou elevada, certo? E a BR-116 deveria ter mais pontos de conexão, ou ter desviado da cidade, ou ter desviado desse eixo, deveria talvez ter sido pensada num outro lugar, mas já que ela já está ali hoje, tu não tem como tirar uma rodovia, ela deveria ter mais pontos de conexão e interação entre os lados da cidade, porque as pessoas não têm motivação para ir de um lado para o outro. Porque daí pensem o seguinte, se eu estou dizendo para vocês que o lado leste é um pouco mais desenvolvido economicamente, quem está aqui no lado leste se isola no lado leste, porque ele consegue resolver a vida dele toda no lado leste. Ele faz tudo o que ele quer ali do lado leste, certo? E quem está do lado oeste também consegue, é como se fossem duas cidades distintas, tá? Então, existem esses pontos onde um lado se conecta ao outro, são poucos, demanda de desvio, demanda pegar tráfego intenso, e isso tudo é um grande dificultador, tá? Aí nós vamos, então, pensar naquele miolo que eu estou falando para vocês, do centro de Canoas, que o nosso terreno é por aqui assim, ó, é dentro deste miolo. Então, o que eu estou pensando aqui com vocês? Canoas é uma cidade com pouquíssimos pontos turísticos. Não é uma cidade de turismo,
Não é uma cidade turística. Em si, nem Porto Alegre é uma cidade muito turística, tá? Qual é o principal polo turístico que a gente pensa aqui no Rio Grande do Sul? Inclusive para quem não está aqui no Rio Grande do Sul. É Gramado e Gramado. Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha em si. Porto Alegre acaba se tornando um ponto de o pessoal desce do aeroporto, fica ali um dia, talvez dois, para ir para esses outros locais. O turista em si, o turista de lazer, o turista de viagem com a família, o turista que vai passar lua de mel, certo? Esse tipo de turista que vem a viagens de lazer. Agora, existe um tipo de turismo que é muito intenso em diversas cidades, e aqui em Canoas é muito forte, que é o turismo de negócios. Prof, o que é turismo de negócios? Canoas é uma cidade relativamente grande, com aproximadamente 400 mil habitantes. Tá? É uma cidade, assim, comparando com cidades do interior do Rio Grande do Sul, é óbvio que nós não vamos comparar com São Paulo, mas é uma cidade que tem um porte grande. Um porte, eu acho que é a terceira ou é a quarta cidade maior cidade gaúcha, tá? Do Rio Grande do Sul. E aqui tem muitas empresas. E muita gente vem a Canoas a trabalho. As pessoas que vêm a Canoas a trabalho, elas ficam muitas vezes durante a semana. Elas chegam aqui na segunda-feira, vão embora na sexta, ou elas chegam na terça, vão embora na quinta. O turismo de negócios, ele é um turismo que as pessoas vão porque são obrigadas, entre aspas, porque elas precisam ir a trabalho, elas não estão em si decidindo o local que elas vão, certo? Não estão tomando aquela decisão emocional de local que elas vão, mas elas são obrigadas, entre aspas, a vir para trabalhar, para fazer seus negócios, para fazer as suas. O seu trabalho, resumindo o seu trabalho. Estas pessoas, elas não são invisíveis fora do horário de trabalho. Elas continuam na cidade, mesmo fora do horário de trabalho delas. E quando elas vêm a trabalho, elas não são escravizadas também, elas não ficam trabalhando 24 horas por dia. Então, o que elas usam? Elas ficam hospedadas em hotéis, elas ficam hospedadas em Airbnb, elas ficam hospedadas em algum lugar, elas ficam sozinhas, muitas vezes sozinhas, porque são pessoas que vêm, não vêm com a família. E essas pessoas usam a infraestrutura da cidade. E elas buscam um lazer, elas buscam um restaurante, tanto para almoçar, mas muito especialmente um restaurante para jantar. Elas buscam um lugar para dar uma passeada, para fazer um lazer, certo? Para passear, para conhecer. Vou conhecer a cidade, estou ali a trabalho, vou conhecer a cidade. Vou dar uma volta, vou conhecer lá tal lugar que me disseram que é legal. Vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Então, nós temos um público turístico. E o momento que eu crio uma edificação, um equipamento de grande porte para a cidade, versus, né, grande porte eu digo em relação ao tamanho da cidade, que é um mercado público, e que eu crio nele um viés atrativo, eu atraio lá para dentro desse local todo esse turismo de negócios, além de atender a cidade, polarizando, concentrando uma série de serviços que a cidade pode precisar, que são hortifrutigranjeiros, peixes, conveniências em geral, espaços gastronômicos, produtos regionais, em si o escopo e o programa de necessidades que um mercado público, um mercado municipal costuma ter, certo? Então, aí eu crio neste miolo, tá? Num ponto
de grande visibilidade, porque o nosso mercado estará situado às margens da BR-116, que é uma via onde se circula entre cidades, que se usa muito essa via. Então, eu estabeleço um local de grande visibilidade e que tem o potencial de quê? De ser um atrativo que faça as pessoas fazerem esse movimento de passar por aquelas passagens que eu falei para vocês, para ir para o outro lado da cidade e para vir para essa região do centro. Daí a pessoa já vai pensar, poxa, eu tenho uma coisa, algo que me atrai lá, então eu vou vencer toda essa dificuldade que é passar por essas passagens, circular por esses subterrâneos, passar passarela, passar por viaduto, mas eu vou lá porque algo lá me atrai. Eu tenho um motivador, eu tenho um ícone, algo que me faz querer ir lá. Pode falar, Priscila. A Prof comentando a respeito de pessoas que vêm à cidade, né, todas as pessoas que não sejam da cidade também, eu fiquei pensando quando eu fui visitar Fortaleza, que lá tem também o mercado público e é bem forte, assim, essa tradição, né? Eu tinha muita vontade de ir por causa disso, assim, para conhecer até a cultura do local. Eu sabia que eu ia encontrar os produtos de lá que só tinha naquela região, que eu ia conhecer mais da cultura, que eu ia conhecer do artesanato, até o contato com as pessoas de lá, né? Que são culturas diferentes, né? Então, isso eu acho que o mercado público também é uma referência cultural do lugar, né? Que ele está Totalmente. Totalmente. Nem ali no mercado público, né? Tem ali a parte do Shima, tem a parte do queijo, essa parte mais colonial, né? Então, sim, a gente já. Eu acho que é um ponto bem forte, assim, né? Quem visita essa região para ter essa curiosidade, né? Eu tinha muita curiosidade, né? E tem coisas sim, lá que não tem muito. aqui, e é uma junção num só lugar, né? Que nem tu falou, Exato. um passeio, né? É um passeio e a gente já tem como no nosso inconsciente coletivo, assim, enquanto a gente como cidade, os mercados eles são tão tradicionais, né, que a gente já sabe que nem tu disse, tu foi lá para Fortaleza, tu já queria ir lá para encontrar isso, tu sabia que tu ia encontrar lá mesmo sem ter visitado, né? Ai, desculpa, quem é que levantou a mão que eu baixei aqui sem querer? Alessandra, pode falar. Professora, onde é que fica o mercado público atual de dessa Canoas? cidade? É, Não existe. não existe. Não, não existe. Existe em Canoas, então tu vê quanto tem de demanda, digamos assim, né? Canoas tem algumas feirinhas de rua, assim, que grande parte as pessoas acabam ficando sabendo dentro do seu próprio bairro, assim, eu sei que lá na ruazinha tal tem meia dúzia de produtor, agricultor que traz ali e coloca ali uns ovos, alguma coisa, né? E isso fica meio que dentro do bairro, da rua ali, ninguém fica sabendo e não existe esse polo. Pode falar, Raquel. Eu acho que talvez a Alessandra acho que não entendeu muito bem, ou talvez a explicação, ou eu acho que eu não entendi a pergunta dela, mas ela perguntou onde fica atualmente o mercado público, fica em Porto Alegre, eu acho que isso que ela perguntou. Eu não sei, é isso? Não. Eu perguntei de Canoas mesmo, porque, por exemplo, em Pelotas tem o mercado público, entendeu? Aí eu queria saber se Canoas tem também. Tá. Não, eu achei que tu tivesse perguntado se não tinha, onde seria o mercado público, né? Mas é em Porto Alegre. Então, o mercado público que tem é tipo em Porto Alegre mesmo. Sim. É só em Porto Alegre. Eu acho que por região, talvez, né, professora? Talvez, porque como, tipo assim, Santa Maria não tem também alguma coisa parecida? Então, vou responder para vocês agora isso enquanto história, tá? Por quê? Porque quem assistiu o vídeo da nossa visita eu falei lá, e quem foi na visita eu vou estar sendo um pouquinho repetitiva. O que são esses locais, esses mercados? Existia um movimento
um pouco mais antigo aí, desde o século XVIII até antes disso, aonde os produtores traziam seus produtos para vender, os produtores agrícolas em geral, eles traziam seus produtos e se concentravam em determinadas regiões para vender, para comercializar com as pessoas. Eles vinham do interior e eles se concentravam em alguns locais. Só que onde esses produtores ficavam? Ficavam em polos, em cidades que já estavam previamente estabelecidas, que é onde tinha população, né, cidades em si para eles venderem. No caso de Porto Alegre, eles se concentravam numa região lá próximo do mercado público que a gente visitou em Porto Alegre. Nós temos, então, cidades um pouco mais antigas, que nem Pelotas, que essas pessoas se concentravam nesses locais, e em alguns outros locais. Então, são lugares, assim, de certa forma, até dá para usar o termo meio ancestrais. São lugares que já se consolidaram como locais de negociação. Então, esses locais, essas pessoas se agrupavam ali, os produtores, e as pessoas da cidade vinham para adquirir os produtos ali. A gente está falando de uma época que não tinha supermercado como a gente tem agora. A gente não ia num lugar e comprava tudo que a gente quer, que nem a gente compra agora. Lugares assim centrais, mercados e supermercados, lojas assim, por exemplo, Walmart, Big, Carrefour, isso aí não existia. Existiam pequenos comércios que vendiam, em geral, secos e molhados, lembram disso, desse termo, secos e molhados? Então tinha lugares que vendiam secos em especial, farinhas, grãos, produtos secos que eles conseguiam comprar e manter armazenados. A gente está falando de uma época também que sequer existia geladeira para a gente armazenar e gelar as coisas e manter isso sem estragar. Então, e nós tínhamos, então, outros produtores em geral, de carnes, né? Pessoas que vendiam carne, pessoas que vendiam peixe, pessoas que vendiam hortifrutigranjeiros em geral, certo? Então, nós tínhamos essas pessoas, daí elas vinham na cidade e a população vinha se abastecer desses outros itens. E tinha que ter um fluxo muito contínuo dessa venda. Então, esses produtores, eles vinham regularmente, porque as coisas estragavam, lembra disso? As coisas estragavam, e não tinha gelo. A gente não vivia num lugar assim, eu vou lá e vou catar uns cubos de gelo lá na geleira, lá que nem tem lugares no mundo, Alasca. No Alasca, ninguém precisa se preocupar em estar com uma coisa congelada, porque o lugar já é congelado. Então, não precisa, entende? A gente não tinha gelo, a gente não tinha de onde tirar gelo. Então, as pessoas traziam os peixes frescos, por exemplo, o peixe vinha, às vezes vinha dentro os peixes vinham vivo, tá? A maneira de manter o peixe não estragar era trazer o peixe vivo ou trazer o peixe recém-tirado de dentro do açude, do lago lá, da pesca, certo? Então, nós estamos falando disso. Então, nós temos locais que se consolidaram na cidade justamente porque eles já tinham esse caráter. As pessoas já se aglomeravam ali, já se juntavam ali para formar esses mercados, para fazer esse comércio. Então, o que tem aqui, tem lá em Pelotas, tem em Fortaleza? São edificações antigas, históricas, patrimônios históricos, que foram lá e colocaram aquele edifício, aquele prédio, para que isso continuasse acontecendo lá dentro. Certo? Então, por isso que a gente vê muito mercado aí, que são esses que são pontos turísticos, que a gente lembra que no Brasil, a gente lembra muito de construções históricas enquanto mercados municipais. Por exemplo, lembramos do mercado público de São Paulo, lembramos do mercado público lá de Belém do Pará, do Ver-o-Peso, que é muito conhecido, enfim, uma série de mercados, porque existe essa conotação histórica e esse viés disso está entranhado na gente, no nosso DNA.
Isso veio para a gente enquanto desenvolvimento de humanidade. As cidades começaram a se desenvolver e a crescer na história da sociedade por causa do comércio. Por causa do comércio. Por isso que começou a se estabelecer em cidades e agrupamentos cada vez maiores de pessoas, por causa dos serviços. Tinha ferreiro, tinha alfaiate, entende? Tinha serviços e tinha comércio. Comércio em geral de quê? De alimento, de roupa, de insumos que todo mundo precisava. Como tinha essa concentração, tinham empregos. Aí as pessoas vinham também trabalhar, saía da roça, vinha para a cidade trabalhar. Certo? Então a gente tem muito isso, assim, entranhado na gente de buscar esses locais para fazer esse tipo de comercialização. É por isso que um mercado público é algo tão importante, de tanto que tinha essa a gente se agrada, é algo que as pessoas buscam. Que nem a Priscila falou, quando eu vou viajar, eu vou lá naquele local, eu vou no mercado, porque eu sei que lá eu vou encontrar a cultura do local, eu vou encontrar os alimentos que são tradicionais daquele local, eu vou poder provar, eu vou poder adquirir, eu vou poder ter o artesanato daquele local. E a gente sabe que quem está lá vendendo, comercializando e também comprando, circulando, entrando, saindo, é realmente a população do local. Então, se eu quero ver as pessoas do lugar, se eu quero ter contato, se eu quero ter com as pessoas e com a cultura, um mercado público é um dos principais locais. Tá? Existem outros, daria para a gente pensar em outros? Daria. Mas aqui, no caso, então, a gente está indo por esse caminho de pensar nesse sentido. É por isso que um mercado é tão importante, de tanto impacto. Aí, vamos lá. Temos, então, esse viés de construções históricas, mas não é o nosso caso aqui em Canoas, porque aqui em Canoas não existe. Por que que não existe? Porque Canoas era a cidade em si, município de Canoas, ela era uma cidade de veraneio. Ela, antes dela ser consolidada como cidade, as pessoas tinham casinhas aqui, ela era uma zona bem rural, e ela era, em si, tinha sítios de que as pessoas vinham passar verão e tal, numa época que o litoral não era o nosso destino de veranear em si, tá? Então, Canoas começou a se desenvolver assim. Então, as pessoas em si, elas não moravam aqui, tá? Elas vieram a morar aqui lá quando a cidade começou a se consolidar, que foi quando foi criadas as vias férreas, e começou a ter um pouco mais de desenvolvimento econômico, até que a cidade veio se emancipar há uns 80 anos, não sei quantos anos exatamente, a cidade tem entre 70 e 80 anos. Eu sou moradora daqui, não sei exatamente. Então, faz muito pouco tempo, tá? Muito pouco tempo. Então, pensa, era uma cidade a veraneio, e daí, então, essa aglomeração que eu falei para vocês de pessoas que se juntavam para vender, ela acabou que não aconteceu muito forte aqui, porque as pessoas, em si, quem tinha mais grana, quem gerava economia, não estava 100% aqui. E a cidade de Canoas se consolidou muito como uma cidade de passagem, ou cidade dormitório. Eram cidades, então o desenvolvimento não estava em si aqui, estava em outras, estava em São Leopoldo, estava na direção do Vale dos Sinos aqui, São Leopoldo estava mais desenvolvido, e Porto Alegre, então as pessoas acabavam indo, data da criação, 39, 27 de junho de 39, e emancipou, eu não consegui ler tudo ali que o Alexander mandou, cadê meu chat? Emancipação em 1940, Então, 40, 26, 60, 76 anos. Não, 86 anos, é isso, né? 40, 60, 86 anos. Estou um pouco atrasada. Faz 16 anos que ela fez 70 anos.
Enfim, mas se vocês pensarem que em 1940 a cidade foi emancipada, em 1940 Hitler já estava no comando lá na Alemanha, e entende? Pensa bem com relação à Segunda Guerra Mundial, o que é 1940, a Segunda Guerra Mundial já estava estourando, então é muito pouco tempo, tá? Então, emancipou, começou a desenvolver e tal, se desenvolveu lá meados dos anos 60, 70, como ainda muito zona rural, então não tinha isso, não tinha um agrupamento de pessoas que vinha e que comercializava aqui. As pessoas iam vender lá no mercado público de Porto Alegre, porque lá que elas iam encontrar massa, né? Lá que elas iam encontrar mais gente para comprar. Só que isso que eu estou falando para vocês não é uma exclusividade da cidade de Canoas não ter um mercado público. Existem inúmeras outras cidades que não têm também e que fizeram seus mercados depois. E são mercados que existem, que estão ali muito bem, que são contemporâneos, que são mais próximos das nossas datas agora, né? Contemporâneo enquanto tempo, né? Que são aí, que foram feitos, sei lá, nos anos 70, que foram feitos nos anos 80, que foram feitos agora, a partir dos anos 2000. Estes mercados que foram feitos mais contemporâneos, mais próximos a nós, esses são os nossos estudos de caso em relação à linguagem arquitetônica, certo? Esses são os nossos estudos de caso, que eu tenho uma lista de mercados para a gente estudar. E em relação a programa de necessidades, nós podemos analisar esses mercados que eu estou falando mais novos, mas nós também não temos como desconsiderar o mercado municipal de Porto Alegre, porque a cultura gaúcha e regional, e pensando até na cultura metropolitana de Porto Alegre, ela está relacionada intrinsecamente ao mercado municipal de Porto Alegre. O que o público daqui, o que o usuário daqui adquire, compra, busca, são basicamente produtos similares àqueles lá, que a gente vê lá no mercado de Porto Alegre. Nós podemos incrementar, existem falhas, certo? Mas nós não podemos também desconsiderar esse viés. Então, quem vem frequentar o nosso mercado que a gente vai desenvolver, ele vai buscar produtos regionais, ele vai buscar artesanato local, ele vai buscar hortifrutigranjeiros, açougue, peixaria, certo? Ele vai buscar cafeterias, ele vai buscar um programa muito similar ao do mercado de Porto Alegre, mas também com alguns adicionais, alguns pontos que a gente pode ter de diferenciação e de particularidade, tá? Então, contextualizei com vocês toda essa parte de mercados e do nosso terreno, e atentem bem, eu falei muito do porquê esse terreno foi escolhido, porque eu quero que vocês levem isso para vocês para Ateliê 9, que lá vocês vão escolher terreno. Quando vocês acabarem, que vai se passar esse semestre todo, está recém no início, vocês vão fazer esse trabalho, vão fazer o Ateliê 8, e 2026/2 vai bater na porta. Segundo semestre de 2026 vai bater na porta. E vocês vão ter um período de férias, quando acaba 2026/1, né? E vai começar 2026/2. Vocês podem, neste período, não precisa pensar agora, tá? Não precisa trocar os pés pelas mãos, vamos vencer um semestre de cada vez. Mas pode começar a pensar que tema eu gostaria de trabalhar, começa a pensar o sítio, o terreno enquanto argumento de projeto, enquanto escolha projetual. Não porque era o terreno que estava ali perto da minha cidade e porque eu quero que seja ali. Não.
porque o meu tema tem uma aderência com o meu terreno. E é por isso que eu estou dando essas justificativas de terreno para vocês, tá? Essa área é uma área que ela está ocupada por estacionamentos e por algumas edificações. Nós estamos considerando uma edificação de porte maior como pré-existente, que a gente não vai tirar, mas algumas outras que a gente vai remover, que são edificações menores, que não tem muita expressão estética, não precisamos considerar tanto, e vamos pensar que nós temos um empreendimento de tanta importância para a cidade, que justifica tirar algumas pré-existências, tá? Enfatizando um pouquinho mais sobre o sítio, só para concluir que eu estou com o mapa aberto aqui, eu estou dando um zoom, e vai aparecer o nome da rua aqui. Então, para quem não foi na visita, o que a gente tem lá? Nós temos, preciso riscar de novo. O nosso terreno está aqui assim, tá? Aqui é a BR-100, então vou fazer, por que não saiu o meu risco? A BR-116 está aqui. Aqui nós temos a rua Fioravante Milanês, que vai sentido BR-116, 15 de janeiro. Nós temos a rua 15 de janeiro, que ela não faz fundo com o nosso terreno, porque o nosso terreno termina aqui assim, ó, tá? Então, essa rua 15 de janeiro, ela não está diretamente relacionada ao nosso terreno, mas ela é uma rua de grande impacto para a cidade. Por quê? Porque voltamos àquela nossa questão daquele miolo residual urbano da cidade. A linha de trem, ela tá aqui, ó. Estão vendo que tem um pontilhadinho ali por cima de onde eu tô riscando? O trem tá ali. Então, nós temos uma barreira ali, certo? E nós temos praticamente uma barreira, que é a BR-116 aqui. Então, vocês estão vendo quantas quadras tem aqui? Tem 2. Tá? Tem 2. Tem a via Vitor Barreto, que é uma via um pouco maior, tem o trem, e tem uma via lá do outro lado do trem, que é a Guilherme Michel. Então, nós temos aqui todo o fluxo do centro de Canoas, da cidade, ele acaba acontecendo ou pela BR-116, onde os carros vêm e descem essa rua Fioravante Milanês, ou eles descem esta outra aqui, porque elas vão se intercalando no fluxo de carros, e se conduz todo para a rua 15 de janeiro, ou para a rua Vitor Barreto, que vai no outro sentido. Então, nós temos, durante a semana, um volume grande de carros numa rua de pequeníssimo porte. Ela tem somente 2 faixas no mesmo sentido. Ela faz esse sentido aqui, tá? Todo esse fluxo viário vocês encontram nos mapas do GEO Canoas, que eu coloquei o link para vocês lá no nosso aula, tá? Então, aqui nós temos esse fluxo aqui, ó, BR-116 deste lado. Ah, professora, mas a BR-116 não vai para o outro lado? Vai, mas tem que fazer uma baita de uma volta e passar por baixo de viaduto, por cima de viaduto, para poder ir para outra mão, tá? Então, nós temos uma barreira aqui, central, e nós temos o fluxo de carros vindo sentido Novo Hamburgo, Porto Alegre, que podem descer essa via aqui, chegar na 15 de janeiro e vir sentido Porto Alegre, vir na Frei Orlando, que está no nosso terreno também, sentido de volta BR-116, e sair para cá de volta na BR-116. Esse é o fluxo do terreno. Digamos assim, é o fluxo que a gente vai gerar. Então, pensem bem, gente. Pensem muito bem aonde as entradas de veículos de visitação e de carga vão entrar no nosso mercado público,
Por quê? Porque toda vez que a gente faz um empreendimento desse nível numa cidade, uma cidade séria que tem um mínimo de estruturação, a cidade vai pedir um EVU. Estou escrevendo aqui em cima. EVU. Ficou ruim aqui, estou usando como uma lousa, né? O que é EVU? É um estudo de viabilidade urbana, tá? Estudo de viabilidade urbana, o município vai pedir, a prefeitura, os órgãos reguladores que vão implementar, que vão nos liberar para implementar esse projeto, vão nos solicitar. E o que o IVU vai nos pedir, digamos assim? Ele vai nos pedir o estudo do impacto viário que a gente tem e do impacto de circulação em si, de pedestres. Então, a gente não seria aprovado num EVU se a gente conduzir algum tipo de fluxo para onerar a Rua 15 de Janeiro. Porque é uma rua já impactada com um alto volume de veículos. Imagina se a gente jogar carga, por exemplo, para lá. Imagina só se eu tenho um terreno aqui e eu disser assim, ó, professora, todo acesso de carga vai acontecer pela Rua Frei Orlando. O que isso vai definir no nosso trabalho? Vai dizer o quê? Que o veículo que vem, o caminhão que vem para me abastecer o meu mercado público vai ser obrigada, gente, obrigada a entrar na Fioravante Milanês, andar na 15 de janeiro e pegar a Frei Orlando para poder entrar num acesso de carga. Se eu botar um acesso de carga ali. Pela simples decisão de eu errar a posição de um acesso de carga. Certo? Eu não vou ter o projeto aprovado na prefeitura quando chegar na estágio de EVU. Mesmo que passe por todo mundo, que todo que é projetista, empreendedor, ninguém perceba que isso está dando problema. Certo? Ah, prof, mas não dá, não tem fluxo ali? Não tem, tá? Eu teria que conduzir para cá, para descer essa Ipiranga aqui, para vir para Vitor Barreto, para daí eu voltar pela Frei Orlando de novo. Essa seria a rota alternativa para entrar aqui, para eu desviar da 15 de janeiro. Certo? Enquanto eu posso ter o quê aqui? Eu posso ter um acesso de carga que entra direto na Fioravante Milanês, ou eu posso ter um acesso de carga e de veículos que vem pela BR-116. Então, o carro vem, entra no terreno, tanto o carro quanto a carga. Tá? Ou o carro vem, entra na Fioravante Milanês e entra no terreno também. Tanto o carro quanto a carga. Então, pensem muito nisso. Tá? De qualquer forma, ele vai ter que entrar por um lado e sair por outro, né? Pode ser, como pode não ser. Se tu botar, digamos assim, para te desviar da 15 de janeiro, né? Ou tu tem que concentrar a entrada e saída na BR-116, né? Daí tu concentra, entrou aqui. Não consigo desenhar a flecha direito. A entrada na 116, ela vai ser em rampa já, né? Tem. Vai ser em rampa se tu colocar ele, o estacionamento, algo assim, no subsolo, né? Sim. Andrei? Prof, só que daí não teria que fazer 2 acessos diferentes para carga e descarga? Tipo, carga do mercadoria do mercado e acesso para o pessoal que vai trabalhar ou também para os veículos dos clientes? Exato. Tem. Eu acho que para vocês, isso vai ser, essa é a tarefa de vocês nesse projeto. E que é óbvio que vocês vão começar a pensar o projeto e eu vou assessorar vocês, por isso que é tão importante os assessoramentos. Tá? Então, eu acho muito difícil fazer um projeto desse nível, desse porte, sem ter essas distinções.
Se vocês vierem com alguma proposta que vocês me convencerem diferente, a gente está sempre aberto, porque pensem que a cliente sou eu, né? Eu sou a cliente de vocês. Mas então eu vejo como prioritário separar esses fluxos. Ter um local para carga e descarga, com um acesso exclusivo, eu acho que tem que ser exclusivo, e tu ter um acesso de veículos e de pessoas, estou falando em veículos em si, né? Não estou falando agora de pedestres, vamos falar de veículos de carga e veículos de passeio. Eu acho imprescindível isso existir no nosso programa, tá? Como que a gente começa a pensar num projeto dessa magnitude? A primeira coisa que a gente tem que pensar é em setorizar o terreno. Não é setorizar a edificação. A gente ainda não sabe aonde a edificação vai ficar. Então, nós vamos começar a setorizar o terreno. Como é que vocês vão dar partida nesse projeto? A primeira coisa, vocês vão pegar o terreno que está lá, que eu coloquei lá para vocês já as dimensões bem certinhas, e vocês vão começar a setorizar ele, certo? Só que, claro, vocês não têm referências ainda suficientes para vocês saberem o que é o programa, porque é difícil setorizar sem ter um programa. Então, nós temos que pegar alguns estudos de caso. É por isso que a gente começa pelos estudos de caso, tá, gente? É por isso que a gente tem que dar uma olhada em estudos de caso de referência para a gente começar a entender como que vai ser o nosso programa de necessidades. Aí a gente pesquisa por mercado municipal? Não, pode pesquisar por mercado municipal, vocês vão pesquisar, mas eu tenho uma lista já para vocês de estudos de caso que eu sugiro para vocês, tá? Deixa eu perguntar uma coisa, como da minha situação. Aqui a gente tem um mercado, mas também teria meio com contexto, tipo, questão de infraestrutura, com barzinhos, restaurantes ao redor do mercado. Eu poderia usar um como regional, que seria esse de Carazinho? Ou seria muito fugir, assim, da... Peraí que eu não acompanhei. Tu tá falando como estudo de caso de Carazinho? Isso. Ah, tá. Isso. Eu não conheço em relação a programa, eu entendo que possa te ajudar. Mas agora, como eu não conheço a edificação em si, que porte ele é, porque será que ele corresponde ao porte? Eu posso, deixa eu ver aqui, eu compartilhar minha tela, que daí eu coloco no Google Earth aqui, se a senhora permitir daí. Aham, eu já estou com a lista também aberta aqui dos estudos de caso que eu vou dar como ideias para vocês. Pode botar aí, que daí depois que tu me mostrar esse aí, eu vou botar aqui o meu. Só um minuto, eu estou abrindo aqui o... Enquanto tu tá olhando, que eu vou aproveitar aqui que a nossa aula tá avançando em relação a tempo, vou deixar tu abrir e vou colocar só aqui, é bem rapidamente, porque eu vou botar esse arquivo aqui para vocês olharem lá no aula, tá? Olha só, nós temos aqui, nem me lembro quantos tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ah, quanto mercado que eu larguei aqui. Bom, tem tudo isso aqui. Depois eu fui botando mais uns aqui, eu nem contei mais, ó. Aí tá aqui, ó, outras. Até o 12, nós temos de grande importância. Nós temos aqui 12 mercados municipais de referência, feitos com uma linguagem contemporânea, tá? Com uma linguagem contemporânea e com uma linguagem onde a estrutura fica muito forte, certo? Eu estou passando aí uma série de imagens para vocês. Nós temos aqui links também,
tá? Tenho aqui vários links para vocês olharem. Então, vai até o 12. E também tem algumas outras referências de outros tipos também que eu fui colocando aqui, tudo com link para vocês olharem, tá? Tudo desse formato que eu falei para vocês, são mercados novos, são intervenções novas. Esse aqui é muito diferente, esse aqui, ó. Esse aqui eu visitei ele lá em Barcelona. Ele é muito louco, ele tem uma cobertura muito alta. Esse aqui, de Roterdã, é incrível também. Enfim, todos são bem legais para vocês terem ideias. O que eu quero que vocês façam? A gente precisa estudar esses casos, tá? Tu já está com o material aí, Andrei? Sim. Então deixa eu tirar minha tela aqui. Me avisa quando estiver aparecendo aí, prof, por gentileza. Tá aparecendo. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Tá. Aqui seria, vou mostrar uma vista de cima antes de mostrar ele, tá, prof? Só para a senhora entender um pouco. Foi terminado o início desse ano. Aqui seria a rua coberta da estação gastronômica, que a gente chama aqui em Carazinho. Então, aqui seria a Avenida Flores da Cunha. A gente tem um acesso para os carros pela Avenida Flores da Cunha aqui. E a gente sai nessa rua aqui de trás daí, que também tem acesso ao armazém do mercado, que é essa área grande aqui. Uhum. Eu vou botar aqui, e ele tem essas bancas de hortifruti? Ou ele é mais gastronômico? Mais gastronômico. Deixa aqui que ele pegou uma foto da frente, que era uma foto um pouquinho mais de trás aqui. Como ele tem esse viés mais gastronômico de ser barzinhos e tal, de não ter tanto essa questão de peixaria, de bancas de açougue, de fruteira, hortifruti granjeiros, aí eu acho que tu pode usar ele como uma referência tua para o teu projeto, mas para o nosso estudo de caso é que eu acho melhor tu pegar um que tenha mais adesão ao assunto, tá? Porque Sim. Daí o que tu vai ter? Tu vai ter aí várias lojas, vários restaurantes, e tu não tem em si a tipologia de bancas. Entendeste o que eu quis dizer? Porque a gente precisa porque vocês têm que desenvolver bancas padrão. Entenderam o que eu quero dizer? E aí tu tem o quê? Tu tem restaurantes, lojas articuladas num eixo, né? Tu tem como entrar ali dentro? Deixa eu dar uma olhada. Vou ter que voltar na outra aqui, que eles têm umas imagens por lá de dentro. Mas eu acho que vai ser dentro das lojinhas aqui. Deixa eu ver. Espera aí, que esse aqui não é aqui. Deixa eu ver se eu não consigo... Espera aí que eu tô colocando de novo aqui, prof. Eu acho que tu não deve ter muito, porque o Google Earth não deve ter entrado lá dentro para mapear, né? Porque o Google Earth, quando vem com aquele carro, entra dentro dos lugares, ele não deve ter entrado lá. Deixa eu ver aqui. Pior que não vai ter. Só vai ter aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu realmente quero que vocês estudem. Peraí que deu certo agora, prof. Peraí que deu certo. Só vou... Deixa eu ver se como eu posso abrir aqui. O que é importante, Andrei, e para ti e para todo mundo? Que vocês vejam, assistam os vídeos que eu vou colocar da nossa visita ali. Então, a espacialidade... Então, vamos lá. Vocês têm que assistir os vídeos que eu vou colocar da visita, porque eu dou algumas explicações sobre espacialidade dentro do ambiente, lá no mercado, que tu vai conseguir corresponder para esse local. Tá? Em relação, por exemplo, à escala. Tá vendo ali a escala desse rapaz que está aparecendo no primeiro plano de camiseta preta? Dá para ver o tamanho dele em função da altura da edificação. Né, em relação ao pé direito. Então, eu falo sobre isso nos vídeos e na nossa visita lá no mercado público,
eu dou algumas explicações em relação a essas espacialidades. Então, quando a gente está ali, então, tá vendo, ele está numa área de circulação, onde tem as mesas, e ele está num porte, digamos assim, pequeno, ou relativamente pequeno, frente à altura do ambiente, tá? Só que quando se entra lá para dentro das lojas, já dá para visualizar aí nessa tua imagem, que é a esquerda, a gente tem um primeiro restaurante ali, e dá para ver que esse restaurante já tem um pé direito menor, mais baixo. Então, o que a gente configura? Todos esses restaurantes aqui do lado esquerdo são 2 andares. São de Lá no dois final é o andares. isso, lá aqui bem no final é o cinema. Aqui é tudo esse penúltimo são 2 andares daí. Então aqui tem a cadeira ali, ó, dá para ver bem aqui no Sim. cantinho. E aqui o guarda-corpo. Sim. Mas você percebe que, então, quando tu entra no ambiente que tem o pé direito mais baixo, tu já está percebendo espacialmente que aquilo está mudando. Tu está num lugar que tu está te sentindo um pouco mais acolhido, às vezes até um pouco mais confortável, tu não está num lugar tão amplo, tão alto. Então, isso é uma hierarquia de espaços, assim, certo? Quando a gente estuda isso enquanto espaços, aí, ó, tu tem o espaço vai dessa circulação, ele tem uma amplitude para frente e alta, então ele é um espaço amplo, tanto no sentido de altura, quanto no sentido de percurso de pedestre, né? Então ele tem uma proporcionalidade, digamos assim, espacial, ele é amplo. Quando tu entra dentro de um outro ambiente, aí ele se torna menor porque ele é um restaurante, ele é um espaço mais privativo, então tu vai dando uma hierarquia diferente para esses espaços, muito através do tamanho dele, do porte dele, espacial, tanto na altura quanto em largura, profundidade. É isso que eu falo muito lá no vídeo da aula sobre o mercado público, sobre a espacialidade dos ambientes, para a gente tirar partido disso, para a gente compreender isso e conseguir ir cruzando isso com os nossos fluxos. Então, tu consegue usar, assiste o vídeo, e eu falo isso não só pro Andrei fazer em carazinho, mas eu falo para todos que estão em outras cidades que não foram na visita, seja a cidade que estiver na visita, e olhem o vídeo, assistam os vídeos e tentem corresponder isso em algum espaço na sua cidade, tá? Porque existem muitos espaços que não precisam ser somente mercados municipais, que a gente consegue compreender essa dimensão desses espaços. E convido todos a fazerem uma experiência que a partir de agora vocês comecem a olhar tudo que é lugar que vocês entrarem, a altura, a profundidade e a largura. Porque vocês vão começar a perceber que às vezes a gente se sente mal quando a gente entra num lugar que tem o teto muito baixo, que é um lugar muito grande com um pé direito muito baixo. Ou quando a gente entra num local que é muito pequeno em largura e profundidade e tem um teto muito alto. Então, a gente tem que manter uma certa proporcionalidade. Se o ambiente é grande, amplo, a gente precisa levantar o teto. Se o ambiente é menor, baixo, a gente precisa diminuir a altura do teto. Só que isso, além de ter essa sensação, isso causa o quê? Uma hierarquia desses espaços. Espaços maiores, mais amplos, com o pé direito mais alto, eles são espaços que têm um peso, uma conotação mais forte no ambiente. Então, se tu vê uma porta, que é uma porta grande, larga e bem alta, e outra pequena do lado dela, tu vai entender o quê? Que a maior é a que tu deve passar, que é a passagem principal. Mesmo sem conhecer a arquitetura. Porque a gente está falando do quê? De decisões arquitetônicas que são natas do ser humano. De se conduzir, de entender que aquele espaço está mais elevado, ele é um espaço de circulação, ele é um espaço mais importante,
certo? Então, busquem lá quando vocês estudaram o livro do Francis Xing, que falava de certos conceitos espaciais, funcionalidade, forma, tem muita coisa lá que a gente aprendeu lá no início para a gente já poder aplicar nos nossos projetos, mas que às vezes a gente tem meio que na cabeça, mas a gente não consegue cruzar as informações e acaba não buscando. Mas no momento que alguém fala para nós, paf, dá o estalo e a gente começa a cuidar. Então, assistam aquele monte de coisa que a gente fala ali nos vídeos, que vocês vão ver, tá? Assistam os vídeos assim, ó, de coração mesmo, para vocês tentarem fazer uma correspondência nos lugares que vocês forem, tá? Vão até no supermercado fazer compra e vocês vão ver que corredor muito estreito dá uma sensação que eu tenho que sair logo daqui. Corredor largo dá a sensação, eu posso ficar aqui, dar uma olhada, ver como é que eu tô. Ver como é que eu tô, ver como é que eu tô, não. Pesquisar um pouco mais, eu fico mais confortável para ficar por ali, naquele corredor, e o corredor estreito é aqui, ó, fluxo, fluxo, fluxo. Eu tenho que sair dali. Comecem a perceber os espaços que vocês entrarem, todos. Lembrem nas igrejas, nas catedrais, que a gente estudava em História da Arquitetura, né, naquelas catedrais que tem a parte de cima, a cobertura, o teto muito alto, muito amplo, para que, com quais objetivos eles faziam isso? Para que a pessoa se sentisse pequena perto daquela grande presença divina que estava representada dentro da catedral, né? Que a catedral, a igreja, é um símbolo daquela presença divina, digamos, aquela grandiosidade divina, e eu, como ser humano, sou algo menor, pequeno. Então, o que eles fazem? Eles faziam lugares amplos. Eu estou aqui falando com as mãos, e vocês não sequer enxergam só a minha cabeça, né? Mas eu estou falando, estou dele mexer as mãos aqui. Lugares amplos e com muita altura, tá? Nas catedrais góticas, a luz entrava por cima nos vitrais. Para quê? Para as pessoas perceberem aquela luminosidade que vinha de cima, que descia e que fazia a sensação divina. Eu posso usar muitas coisas dessas nas nossas arquiteturas hoje, que as pessoas faziam, né, que os construtores faziam para representar, são coisas que estão intrínsecas na gente, enquanto ser humano. Certo? Então, eu quero que vocês façam esse exercício de entrar nos lugares a partir de agora e começar a se queixar de tudo, assim, esse lugar está muito alto, esse lugar está muito baixo, esse lugar está muito pequeno, esse lugar está muito grande. Comecem a fazer esse exercício, que a gente fica insuportável, tá? Os nossos cônjuges, ou as pessoas que estão com a gente, esposa, namorado, que a gente começa a comentar isso, fica que assim, meu Deus, mas nada, tudo tu analisa. Sim, tudo nós analisamos. A gente entra como se fosse um scanner, assim, ó, faz um escaneamento do lugar e tu já percebe tudo que está acontecendo ali. Então, façam esse exercício, certo? E irei... Pode falar, Alex. Não, só um comentário. A minha primeira professora de projeto, ela dizia que a nossa função é pensar projeto. Eu sempre falava isso, é pensar projeto. Tu está dentro de uma edificação, tu fica pensando como fizeram, por que fizeram, e quando tu botar no papel aqui a gente brinca, a gente fala, foi mal projetado. E a mesma coisa quando está projetando, tem que pensar o projeto, por que disso, isso aqui vai funcionar, não vai funcionar. Então, eu batia muito nessa tecla de pensar o projeto. E muito boa, muito bom o que ela falava. Quem era a professora? Ela chama Vânia, mas ela é de São Paulo. Ah, tá, eu não... Professora em São Paulo, Ah, tá, não. Então é que tu veio da outra universidade, né? Eu achei que era alguém da UBRA que eu conhecesse. Mas muito boa essa colocação, porque a gente faz isso, né? A gente começa a pensar
Mas o que levou essa criatura que criou esse lugar a tomar essa decisão? A gente pensa muito no sentido pejorativo, quando as decisões são ruins, né? Mas o que levou? Às vezes, gente, a gente começa a pensar que foi um problema, essa pessoa ela quis resolver um problema, mas ela não sabia como, né? Ela não sabia muitas vezes como assim resolver e ela toma uma decisão errada de projeto porque ela não sabia como resolver aquilo ali, né? E a gente vai fazer para o resto da vida o exercício de se colocar no lugar dos usuários, de quem vai estar ali, para antecipar e resolver os problemas que eles possam vir a ter, né? Então a gente vai se munindo, né? Se equipando de repertórios e de coisas que a gente vai vendo pela rua, por qualquer lugar. Qualquer lugar. Se a gente andar na rua mesmo, a gente vai ter a sensação que certas vias são mais estreitas, certas vias são mais largas. Por que essa via aqui é tão estreita? Por que essa via aqui é mais larga? Né? Por que quando a cidade foi pensada, foi determinada, foi criada, foi feito um plano diretor, por que essa via ficou tão estreita? Né? Então a gente pensa no urbanismo e a gente pensa na arquitetura. Pode falar, Elton. Oi, prof, boa noite. Boa noite. Teve um empreendimento que tá com um ano ele, recente agora, que eles fizeram aqui uma loja, né, estilo mall, que eles fazem muito aqui em Manaus. E na frente tem a entrada dos carros, que é o estacionamento também, e aí tem a saída mais na frente, seguindo o fluxo da avenida principal. Eu acredito que o projetista colocou a subestação ali na frente, beleza, ele fez todo o projeto. Mas não lembrou que na hora de fazer a interligação, o único porte mais próximo passaria o cabo para fazer a interligação por dentro de um outro terreno. A concessionária teve que colocar um poste auxiliar para poder ligar e ir para a subestação, que só que tem uma distância padrão para não ficar nem no passeio público e nem muito próximo da subestação. E deu bem certo na saída dos carros, a posição. E eles colocaram lá, tiveram que colocar. Aí o que eles fizeram para resolver? Eles inverteram. Onde era a saída virou entrada, e aonde seria a saída, porque não ia dar mão, não ia conseguir fazer o raio correto para sair com um porte bem no meio, que a avenida seguia o fluxo. Eles iam ter que, tipo, que meio que vir um pouco na contramão para depois entrar. Aí eles pegaram e alteraram o que era a saída, virou entrada. Aí ficou meio estranho, porque o carro vem, passa do empreendimento, aí entra, depois dá a volta toda e volta para a via de novo. Mas é uma questão assim de que ele não analisou isso, né? Na hora de fazer o projeto, tem um poste ali perto que vai interligar. Como eu vou interligar minha subestação? Ele não levou isso em consideração. E não, aí poderia ter arredado a saída, sei lá. Sim, essa é uma boa quando tu passar por lá, que tu lembrar, tu fazer um videozinho para nós aí, porque são as... Vou fazer, porque toda vez que eu passo na frente, isso daí me chama atenção. Faz, eu manda. passo aí, olho, aí já falo, caramba, como que o cara... Ele não pensou, né? Ele não olhou em torno e viu, como eu vou ligar minha subestação? E a concessionária aqui é chata, eles não vão colocar algo bem perto da subestação para atender. Eles seguiram a norma, né? E ficou bem no meio. Aí ficou fazendo ao contrário. Imagina. Faz sim, a hora que tu lembrar, passa lá e faz um vídeo pra gente. Porque... e a gente julga, né? Meio que a gente não consegue olhar um negócio desse e não julgar. Mas às vezes a gente erra também, viu, gente? E serve de lição, né? Para que quando eu for fazer um projeto, não é só dentro do terreno. Tem que analisar tudo ali. Geralmente, quando eu como engenheiro, vou fazer alguma obra assim, que aí eu já olho logo, deixa eu ver onde é que está passando. Para escolher o terreno, a gente já escolhe do mesmo lado que está passando a alta tensão. Porque se botar do outro lado, como que vai chegar isso? Sim. Até a concessionária trazer para o outro lado. A gente já escolhe nesse lado e vê se tem um porte próximo em linha reta. Então, são detalhes que às vezes passa desapercebido, né? Aí na hora de projetar, se não atentar para todos esses detalhes, acontece isso. É interessante, eu vou fazer um vídeo e enviar para vocês verem. A gente só passa a cuidar quando a gente erra, quando o erro é nosso, ou quando a gente vê um erro do outro que a gente, vou ficar atento nisso que o camarada lá fez errado. Então, é bastante detalhe, assim. A faculdade, ela dá para a gente o caminho, né? A base. Mas
tem um monte de particularidade de coisinhas pequenas que a gente vai aprendendo depois na vida profissional e vai agregando lá na nossa experiência, né? Por isso que Você o... falou sobre analisar, né? Eu, como engenheiro, já faço muito isso. Eu entro num supermercado aqui que tem um galpão, estrutura metálica, eu fico olhando para cima e a minha esposa, o que que tu tá olhando? Já vai botar defeito. Eu disse, não, mas o cara botou a viga metálica fora do Óbvio. nó ali. Não pode, tem que ficar no nó, que a tensão tem que ser certinha ali para distribuir, senão a treliça não vai funcionar. Como que eles conseguiram errar isso? Aí eu fico Aham, pensando um monte de coisa assim, né? Ou então um pilar que a viga ficou na lateral e não no centro dele, onde deveria ficar aham. do ponto ali de força. Eu fico olhando, eu vou falando para ela, já tá botando defeito no trabalho dos outros. Não, não é porque já é comum meu, eu já saio olhando essas coisas. É o escaneamento que eu falei ali, a gente entra e já escaneia tudo ali, né? E já... Não tem como. Aham. Gente, para encerrar, para finalizar a aula de hoje, vamos nos dividir aí em duplas. Vocês já devem ter as duplas de vocês, e cada dupla seleciona um estudo de caso daqueles que eu vou colocar ali para vocês. E eu vou colocar um roteiro ali também no aula, ali que eu falo é no aula, né? Vou colocar então a relação, a lista dos estudos de casos sugeridos e um roteiro de como analisar um estudo de um caso. E gostaria então que a gente selecionasse, que as duplas selecionassem e que a gente fizesse um estudo para a semana que vem. É possível? Ou vocês acham que fica muito apertado, que eu estou fazendo uma judiaria com Possível, prof. vocês? Não é possível. Não precisa ser de grandes complexidades, tá? Não vou cobrar uma complexidade muito alta de vocês. O que eu quero mesmo é que vocês estudem enquanto repertório e enquanto programa, tá? Para a gente poder evoluir no projeto enquanto programa. Como que eu faço isso? Que eu vou pensar se eu consigo fazer ainda com vocês. Eu faço um exercício em aula que depois que a gente estudar os casos e depois que a gente faz a visita, a gente monta um programa em conjunto, tá? Então, eu acho que a gente vai conseguir. Tem alguns sites que são de mapas mentais que eu quero usar com vocês, que daí o que eu faço com o pessoal em aula? Eu uso post-it e a gente divide por assuntos e todo mundo faz um brainstorming, que é uma tempestade de ideias, e manda um monte de espaços que acha que são necessários, e daí a gente filtra esses espaços, seleciona por categoria, e nós vamos ter um programa de necessidades. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Isso, então a gente vai construir esse programa de necessidades juntos, e claro que cada autor de trabalho vai poder dar uma ajustada no seu, mas a gente vai ter um programa de necessidades raiz, digamos assim, raiz para vocês se guiarem. O momento que a gente tiver esse programa de necessidades bem definido, e nós tivemos as áreas, os setores, que vai ser a partir dos estudos de caso, a gente vai conseguir zonear o terreno. Quando a gente conseguir zonear o terreno, vocês vão ter um local onde a edificação vai ter que ficar. É aí que eu quero chegar com vocês. A gente vai ter praticamente uma implantação. Não faz sentido a gente falar em arquitetura ainda antes de falar em implantação. Mas, apesar de não fazer sentido, vocês já podem ir estudando e buscando referências que vocês querem chegar em relação a linguagens estéticas, em linguagem estrutural, baseado naquilo que vocês gostam, que vocês têm afinidade, que vocês acham que vai ter sentido, tá? Então, vocês já podem e devem ir fazendo isso. Beleza, gente? Certo. Beleza. Certo. Ô, prof, referente a estudo de caso, daí ficou certo, daí a entrega até semana que vem. A senhora abre uma aba daí no aula ali para a gente postar? Sim, vou abrir uma aba.
Eu queria que vocês olhassem um do outro. Vocês costumam apresentar em conjunto, assim, numa aula? A gente pode abrir um fórum, uma espécie de fórum que todo mundo visualiza os trabalhos de todo mundo? Ah, poderia, né? Sim. O que vocês acham? É normal acontecer isso? Sim. Sim. Tá, então show. Às vezes eu tenho que perguntar para vocês, né, para eu não sair muito pegar a experiência de vocês também do que dá certo e não ficar reinventando a roda, tá? Tá, mas então acho que fica ótimo. Eu vou abrir um fórum só para os estudos de caso, vou botar o guia para vocês fazerem os estudos e vou botar as referências, a lista de sugestões e a gente manda tudo ali no fórum e a gente conversa no fórum. Eu acho que isso é legal. Aí eu interajo, vocês interagem, a gente vai conversando no fórum para a gente não investir uma aula inteira nisso. E daí, semana que vem, eu vou botar a data para vocês entregarem na semana que vem. Bom, vocês vão ter que carregar. E eu acho que a gente pode fazer esse brainstorming, essa tempestade de ideias do programa, na aula que vem. Porque daí vocês vão ter estudado o caso, vão estar com o caso na cabeça. Em especial, foquem muito no programa e foquem muito na modulação estrutural. Certo? Nos setores, nos fluxos de pessoas, é isso que vocês têm que focar para estudar esse caso, esses casos, né? E daí vocês vão estar com isso na cabeça, e daí a gente vai fazer eu vou catar aqui algum site que funcione melhor, tem um Miro, tem alguns outros, eu vou ver qual que poderia funcionar melhor, porque daí todo mundo entra naquele link, e enquanto a gente está conversando, vai mandando as ideias para lá, tá? E daí a gente vai ter um mapa mental aqui em tela, compartilhado em tempo real do que mais vai estar pegando para ter esse nosso programa de necessidades. Beleza? Beleza. Certo, pode ser. Ô, prof, o formato da folha é A3, A4? Tu vai colocar algo nesse sentido? Para o estudo de caso? Isso. Não, o estudo de caso, gente, eu não vou nem definir. Podem fazer o estudo de caso, vocês podem botar em PowerPoint, não precisa ser em prancha. Mas eu vou botar uma coisa, mais uma síntese, né, professor? Não precisa ser uma coisa muito longa, né? Eu acho que é uma boa eu botar uns exemplos para vocês. Eu vou botar uns exemplos ali de outros semestres, e não façam apresentação de slide, de PowerPoint, ou de Canva, usem o que vocês quiserem, mas como se fosse passar em data show, em slide, entendeu? Não precisa fazer em prancha, não tem necessidade. A menos que vocês queiram fazer em prancha, professor, eu quero... aí me fala lá, professor, quero fazer em prancha, que eu gosto mais de fazer em prancha, aí me fala. Não tá amarrado, não é algo que tá amarrado, que a gente precisa seguir um padrão, assim, agora. É mais para realmente ter a compreensão e a gente entender o que precisa entender de referências, tá? Show, gente, eu preciso encerrar aqui, porque eu acho que tem gente que tem que ir para outra aula, né? Nem sei se já não foram. Eu sei que tem gente que tem elétrica, tem gente que tem paisagismo, então eu preciso finalizar a aula sem prejudicar os colegas que têm as outras. Eu vou agora, que já até começou. Ah, então tá. Tchau, ó, pessoal, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Até semana que vem. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.